Olha, gente, eu imaginei começar esse programa hoje de várias maneiras. Acho que uma das maneiras que eu jamais imaginei foi dizendo que a Espanha está eliminada. Marrocos e Espanha 0-0, Marrocos levou nos pênaltis. Vamos ver os resultados de hoje na tela se você perdeu. Olha lá, Marrocos e Espanha 0-0. Portugal 6-1 na Suíça, jogo que começou com Cristiano Ronaldo no banco, achei polêmico. Quem vai comentar comigo aqui a Copa, esses jogos, o caminho do Brasil e muito mais? Dois caras incríveis, Andreas Kisser, Zé Luiz, mais uma vez aqui. Que legal ter vocês aqui. Obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço, muito bom. E a gente vai falar de rock and roll também. Opa! Sempre bom, sempre bom. E é isso, gente. Então, ó, hashtag Popversus CNN, fica aí que a gente tá só começando. Vamos para os jogos de hoje, então. Portugal 6-1 na Suíça, um jogo que começou com Cristiano Ronaldo no banco. Pois é, ninguém entendeu muito bem por quê. O Cristiano Ronaldo reclamou quando foi substituído em outro jogo lá de Portugal, aí entrou no segundo tempo e o cara que substituiu ele fez 3 gols. Ou seja, o técnico não estava tão doido assim. A minha pergunta é, Cristiano Ronaldo, que agora está sendo negociado, talvez seja o jogador mais bem pago do mundo, assim. Ainda esse cara todo, assim? Então, eu acho que ele é esse cara todo, Andrés. Não sei se você acha. Só que, assim, Cristiano, cuidado. Você tá ficando o aposentado chato. Porque ele brigou lá no time dele. Jogou no ventilador. É verdade. Manchester United. Aí foi pra seleção, não sei o que lá. Aí tá fechando um contrato, acho que com a Al Nassr, não sei. Pra ganhar, mais de R$1 bilhão. Em moeda nossa, 1 bilhão, 400 milhões de 200 reais. milhões por mês, não é não isso? É? Olha lá, o Jornal Espanhol diz que Cristiano Ronaldo vai jogar no Al Nassr após a Copa. Al Nassr, né? Al Nassr. Acho que foi uma surpresa pra mim. Achei que ele ainda, eu jogaria, ele poderia jogar pelo Sporting, lá em Portugal. Que ele queria. Ele tá na 5ª Copa do Mundo, né? A gente já percebe que o físico dele já não é o mesmo. Não é o mesmo. Hoje, quando ele entrou, já deu pra perceber que ele tá realmente um pouco defasado no ritmo, né, de jogo comparado com o resto de Portugal, que jogou leve. O Portugal jogou muito bem hoje. Sim, foi rápido. Foi bonito, golaço, né? Um jogo bonito de ver. Bom. E ele entrou já tava 5-1. Então. Né? Aí já tava outro ritmo, E agora, né? o que faz? Volta? Não, eu acho que o Cristiano Ronaldo é esse, ele já bateu o recorde dele de gols, né? Fez 5 Copas, fez gols em todas as Copas, ele já tem o lugar dele na história. E é isso, ele faz parte de uma equipe, ele já não é mais aquele protagonista, né, da equipe de Portugal. O que é bom para Portugal, eu acho, não ficar dependendo, né, e de os um moleques jogador. estão voando. Sensacional, Portugal jogou muito hoje. Eu, no Instagram do Cristiano, eu mandei pra ele, come to Brazil, vai Corinthians, mas não deu certo, ele preferiu Tinha um o Al torcedor de São Nassr. Paulo gritando pro Messi também, vem pro São Paulo. Messi, vem, Messi. Os caras estão pegando esses caras já no fim ali, teoricamente, de carreira. Esses caras são problema, não é melhor melhor não, né? Nem vem, também não quero mais. Mas, ó, a gente tá falando de Cristiano Ronaldo, tem Messi na Copa, tem o Neymar. Vocês acham que as seleções ainda são muito dependentes desses grandes nomes? Portugal demonstrou hoje que não, né? A Argentina talvez seja mais dependente do Messi do que Portugal do Cristiano Ronaldo. E do que propriamente o Brasil com o Neymar, né? É claro que o Neymar faz falta. A gente vê quando ele joga, a qualidade sobe, né? Eu acho que é o que o Andreas falou. Eu percebo que a Argentina depende mais do Messi. Por exemplo, a Inglaterra não depende do Keane, vamos dizer assim. E eu acho que a Argentina está querendo jogar França não pro depende do Messi, Mbappé. sabe? Acho que, os jogadores, ou a Argentina sentem que é o momento. Sim. É agora ou é nunca. Ou vai ou não vai. Né? Tipo, então a galera quer fazer isso pelo Messi, a gente sente isso, né? Dessa união para ver esse título da Argentina, né? E isso pode fazer a diferença também. Mas a gente não vai ver esse título da Argentina. É bom Eu espero deixar ver Brasil e claro. Argentina nessa semifinal. A semifinal vai ser legal, hein? Vai ser bem difícil. legal. Vai ter a Croácia pela frente, gente. Então, calma, que eu fico até nervosa aqui. Eu sempre falo que eu sou a pé no chão, não sou tão otimista assim, não. Vamos devagar. Agora, eu gosto muito do Popverso, por quê? A gente traz Zé Luiz e Andreas Kisser para falar sobre Copa, para falar sobre futebol, porque é isso, muitas vezes vocês vão nos programas para falar de música, que é a área de vocês. Mas qual é a relação que vocês têm com futebol, com Copa mesmo? É algo que vocês realmente param para assistir? Vixe.
Bom, nós somos muito torcedores. Isso aqui é um tricolor. Amo de paixão Andreas Kisser. Ele fica bravo às vezes com São Paulo. E eu sou um corintiano. Exato. A gente não está podendo zoar um outro, porque nós dois estamos numa situação... O nosso querido rival está destruindo, Está destruindo, né? O Palmeiras está destruindo. Não dá mais pra gente zoar. Mas eu gosto principalmente de Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo eu acompanho desde que eu lembro, assim que eu comecei futebol. Eu sou muito fanático. Tive o privilégio de ver o Brasil campeão em 94. Estava lá no estádio contra a Itália. A gente viu semifinal contra a Suécia e viu a final. Vi também um jogo da Copa de 90 com Brasil e Costa Rica, o gol do Miller, 1-0. E, eu acompanho a Copa assim desde sempre. Chorei muito em 82, quando o Brasil perdeu da Itália, Paulo Rossi, né? Aquela seleção foi maravilhosa. Acho que até hoje é a seleção que mais assim, sinto falta, sabe? Daquele futebol maravilhoso. Encantou o mundo, né? Encantou, e é impressionante como marcou, principalmente no meio da boleirada mesmo, porque entende de futebol, os técnicos e tal, e não ganhou, né? Eu tenho várias tabelas também, eu sempre compro uma tabela. Eu tenho um pôster lá com a tabela da Copa de 94 com os ingressos, né, que a gente foi, com o Brasil campeão, assim. Incrível. E eu tenho bastante coisa de futebol, eu guardo bastante, coleciono camiseta, né? Que legal. Eu tenho muita camiseta da CBF, da Seleção Brasileira em várias etapas, inclusive a do tetracampeonato que eu usei, né, como se estivesse no campo. Eu estava no campo. Não, eu estava lá no campo, do lado. Usei aquela camisa. A gente vai falar de Brasil muito ainda, mas agora chegou a hora de falar de mais um resultado que ninguém esperava. Vocês viram o jogo da Espanha? Vocês viram a disputa de pênaltis? Marrocos e Espanha. A Espanha perdeu nos pênaltis. Alguém esperava isso acontecer? Olha lá, a gente está com a reportagem na tela. Vi o segundo tempo e realmente foi surpreendente, mas... Se a gente parar para pensar, a Espanha só fez o 7 em cima da Costa Rica. É verdade, e manada, né? Manada. O 7-0. Perdeu para o Japão, né? Foi isso, perdeu. Eu não consigo lembrar de cabeça, mas enfim. É estranho, porque Marrocos estava já no final caindo pelas tabelas e mesmo assim ganhou. Eu fiquei com receio de ficar aquela disputa de pênalti do Japão. Que o Japão brincou de atrasar a bola, né? Vou tocar fraquinho, o goleiro foi lá, cata um, cata duas, cata três. Falei, Marrocos, agora e a Espanha fez o papel do Japão, né? Fez o papel do Nos Japão. Pênaltis, eu só vi os pênaltis, eu não vi o jogo, assim, não consegui ver. Mas os pênaltis, a Espanha foi, muito ruim. O goleiro foi muito bem, né? Defendeu duas, E no jogo ele foi muito bem. Ele joga no Sevilla. E no jogo ele foi muito bem. E o Marrocos, para mim, deu um exemplo de muita garra. Porque o segundo tempo, principalmente depois dos primeiros 20, 30 minutos, eles estavam mortos em campo. Sim. Você via assim, jogador com câimbra, jogador andando, outro foi enfaixado, tal, e mesmo assim, eles conseguiram. A gente está com imagens aí da torcida. Deve ser em Casablanca? Nossa, imagina Marrocos. A alegria. Primeira vez que Marrocos chega às quartas de final de uma Copa, ou seja... Eu estava conversando com meus filhos, imaginar fazer um gol numa Copa do Mundo e você imaginar o país inteiro pulando naquele exato momento, né? Como a gente vê, assim... E você é o responsável por isso, ser surreal, né? esse sentimento. Demais. Tem meme, inclusive, meme do goleiro de Marrocos. Por quê? A galera sempre compara com alguém de série e filme. Eu amo. Compararam o Bono com o Rio de La Casa de Papel. Ele tem aquele sorrisinho fofinho, não tem um sorrisinho fofinho tá tudo na Espanha, Rio? Tá tudo em casa. Tá em casa. Tá em casa. Tem mais, olha lá. Olá, senhor Simon, vai uma cavadinha aí? Por quê? Moral, hein? O lateral direito, ele garantiu a vaga de Marrocos com cavadinha na última... Louco Abreu ali, né? Foi um Louco Abreu. Chutou o cachorro. O cara tem que ser, né? E a reação foi quando ele bateu, eu falei, mano! Eu ia xingar. Falei, sensacional! Né? Porque foi lindo. Ó, a gente falou de vários jogos aqui hoje, de vários jogos definidos já para as quartas de final. Então hoje a gente teve Espanha em campo, Marrocos em campo, Portugal em campo, Suíça em campo. Uma seleção, vocês podem escolher para indicar uma banda. Pode ser uma banda da Espanha, uma banda da Suíça, uma banda de Portugal, de Marrocos. Pode escolher um país. Portugal, posso falar Portugal? Ou fala Portugal. Eu vou falar Portugal também. Eu me adiantei aqui porque tá difícil essa. Tá, não, tem que correr. Eu já tô pensando a gente já tava eu só lembrei uma, cara. Eu vou falar o Moonspell. Moonspell é uma banda portuguesa de metal mais melódico, mais sinfônico também. É legal o Moonspell porque eles têm muita história nas letras, né? Eles falam muito da história de Portugal. E são grandes amigos também. Então, o Moonspell de Portugal. Espanha, tem uma banda pop
Não é bem rock, é pop rock, que é muito conhecida lá, que é Presuntos Implicados. Eu adoro esse nome, Presuntos Implicados. Né? Você fala, nossa, o que tem a ver? Não, é que é alguém presumidamente suspeito de algum crime. Presuntos Implicados. Né? É uma banda interessante, vale a pena conhecer. 2 dicas, então, de banda, porque é isso, a gente mistura futebol com música, o Pop Verso é assim. E o Pop Verso sempre tem também Leandro Carnal. A gente está falando aqui do empate Marrocos e Espanha. E o nosso oráculo do futebol hoje vai falar justamente sobre isso, sobre empate. Vamos ver. Por vezes, a qualidade dos times se aproxima e existe um empate. Existe algo de aleatório em todos os jogos. O empate significa que os dois deram o máximo de si e chegaram a um resultado do mesmo número de gols ou de nenhum gol. Nesse caso, eu tenho que aceitar que eu encontrei alguém tão bom quanto eu imagino que eu seja. O empate é também uma vitória de 2 times. Nenhum ofuscou o outro. Os dois chegaram lá juntos. O empate é legal. É isso aí, Carnal. Os dois chegaram juntos, mas a Espanha ficou pelo caminho. A gente vai falar sobre Brasil também hoje. Hashtag PopVersoCNN, você sempre participa com a gente. Enquanto a Espanha ficou pelo caminho, o Brasil avançou bonito 4-1 na Coreia do Sul. Então, ao longo da semana, a gente aqui no Pop Verso vai falar bastante sobre Brasil, vai falar sobre como você aí na internet está reagindo ao aquecimento desse próximo jogo, né? O Brasil que enfrenta a Croácia na sexta-feira, meio-dia. Chega o Natal, chega o Ano Novo, mas não chega a sexta-feira, minha gente. Então, eu já jogo para vocês para saber o que vocês acharam desse jogo. Porque, assim, estávamos sim otimistas, mas tanto assim? Eu achei que foi um primeiro tempo brilhante, né? E o segundo tempo, o nosso futebol tem essa mania, não sei se o Andréas concorda. Faz 4-0, fala, bom, tá garantido, vamos dar uma segurada aqui e tal. Eu não gosto disso, mas eu super respeito, porque eu sei que tem contusões, tem uma série de coisas, e o Neymar estava voltando até, eu fiquei aflito porque ele ficou demais, eu falei, tira o Neymar, já tá bom, né? Enfim, mas achei um excelente primeiro tempo, um segundo tempo mais relaxadinho, mas fizemos o placar 4-1 e tranquilo. Vocês falaram sobre outras seleções. Vocês acham que essa seleção é uma seleção que de repente pode marcar? Porque a gente vinha de anos que as pessoas não estavam se identificando tanto assim com a seleção. E até a Copa tava meio esquisito xoxo, também, né? Tava meio xoxo. Tá no começo da Copa, tá? A partir do momento que definiu o time pra Copa e realmente essa apresentação contra a Coreia foi fantástica. O primeiro tempo foi lindo. E o segundo tempo também, porque o Alisson foi exigido, né? Sim. E ele jogou muito, né? Era uma coisa que a gente estava, assim, meio na dúvida, porque não foi exigido durante a Copa, né? Perdemos para o Camarões, que foi uma derrota até positiva, né? Eu não gostei. Ter ajudado. Enfim, eu acho que o Brasil está no caminho certo e esse é o futebol brasileiro que a gente quer ver, meu. Faz muito tempo que eu não torcia e vibrava assim com a seleção, com esse futebol. Eu viajo muito e, tô sempre fora e tava em casa com meus filhos assistindo. Foi um clima muito bom, assim, sabe? De curtir a Copa com a família e ver um futebol legal de assistir. Bonito, e não ficar né? xingando, né? 10 minutos de jogo, já tinha foi 2 maravilhoso, gols, cara. foi lindo. E é legal foi surgir. E altos golaços, né? E surgir ídolos, né? Tipo, Exato. O Richarlison, né? O Pombo, que a gente falou assim, a gente já tem o Grande Neymar. Pombo. Mas o grande Pombo lá... Inclusive, Ele- Tite representou, dançou dançando junto. o Tite a gente falou, tem vou- meme, inclusive. Vamos ver como a galera reagiu a isso também. Esse é demais. maravilhoso. Esse é o né? melhor. E o Tite, na elegância dele, cara, isso é demais. Ele que prometeu, né, pro Richarlison que ele faria isso se o Richarlison fizesse um gol, mas tem polêmica. Polêmica! Por quê? O Roy Keane, que é um ex-jogador Ele quer irlandês, aparecer também, né? ele criticou as dancinhas da seleção. E ele disse o seguinte, ele é comentarista, ex-jogador também, então eu vou ler aqui. Ele disse o seguinte: eu não consigo acreditar no que eu vejo, nunca vi tanta dança. Eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. E então o técnico se envolve, não fico feliz com isso. E aí as pessoas foram lá, começaram a criticar ele, por quê? Ele colecionou cartão vermelho enquanto ele jogava, ele foi responsável por uma das entradas mais violentas do futebol. Então, muita gente, aí, ó, essa entrada aí, que coisa essa é horrível. assassina, né? Muita Essa gente foi lá e criticou. Tem até outro post que a gente pode mostrar também, que disse o seguinte: ó lá, dançar é desrespeitoso com os adversários. Vamos mostrar então como o Roy Keane foi respeitoso. 13 cartões vermelhos, o maior número na história do futebol inglês. E ainda
Aí tem imagens ali. O que vocês acharam? Eu acho que é uma polêmica que começa nas redes e nas redes ela cresce, né? Acho que ele falou desrespeitoso, não, ele pode dizer, olha, eu não gosto, não acho legal essa dancinha. Ele pode falar. Mas desrespeitoso, então os times africanos que sempre comemoram, a gente sempre comemorou lindo, assim. né? É legal. Tão alegre, O né? pessoal, o britânico termina o expediente, ele vai num pub beber às 6 horas da tarde, eu acho isso tudo lindo. Quer dizer, acho que cada um faz um... Deixa as pessoas, Deixa né? viver, Roy. Eu acho que, Please. eu não sei, eu vi vários comentários e não sei quem falou, mas ninguém tá dançando na frente da torcida ou na frente do banco de reserva, tá provocando ninguém. É uma dança entre nós, ou entre os jogadores, vamos dizer assim, né? É uma coisa, pô... Eu lembro do Paulo Nunes, né? Comemorando o gol com máscara, com não sei o quê, o Viola, né? Viola. Aquelas finais Vamos de Palmeiras aproveitar e que você Corinthians. puxou aqui na memória e vamos mostrar que isso é uma coisa do Brasil, gente. Isso é Inclusive, muito tem comum. vários momentos que a gente lembra que isso aconteceu. A galera na internet foi lá e falou, é uma coisa do Brasil. Olha aí, quem não lembra desses momentos? Lembra do Bebeto, né? Aquela do Bebeto que foi na Copa que você E o tava. Juari do Santos, que chegava na bandeirinha e dava aquela dançada também, né? Ou dava uma pirueta, assim, sei lá. É uma característica. Essa do Bebeto ficou marcada. Toda vez que eu vejo o filho do Bebeto, eu imagino fazer um meme em colocar o filho dele jogando hoje no Botafogo Gigante no colo do Nossa, Bebeto. internet, por que vocês não fizeram isso ainda? Pega e põe o Bebeto assim e o filho dele, né? Que tá gigante. Bom meme, ouvir. excelente meme. Né? Vamos ouvir o Zé Luiz e vamos, Que eu quero na marcou. minha mesa esse meme, gente. Você vê até também o sexta-feira. Reinaldo do Atlético, ou o Sócrates, né? Sim, que que comemorava tinha a marca assim, dele. parado. Muitas pessoas podem ver aquilo também como alguma coisa que não agrade, sei lá. Uma Cada um ofensa, vê, cada um com seu problema também. Problema do Roy Keane, mano. Ele não vai pra... Também acho. O Tite, inclusive, foi lá e respondeu. O Tite falou que, de fato, foi uma promessa que ele fez, caso o Richarlison marcasse o gol. Olha aí. E aí ele disse o seguinte, não queria que tivesse outra interpretação a não ser o sentido de alegria pelo gol, pela equipe e pela performance. Perfeito. Alegria por isso e não desrespeito pelo adversário ou pelo Paulo Bento, que conheço e admiro desde o Cruzeiro. Paulo Bento é o técnico português da Coreia do Sul. Agora, vamos falar de outra polêmica também, um vídeo que está circulando aí, que muita gente está comentando, que é esse vídeo aí dos jogadores da seleção, alguns participando de um jantar. Eles estavam com o Ronaldo Fenômeno, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus e o Éder Militão. Eles foram nesse restaurante de luxo lá no Catar e provaram um dos pratos mais famosos do cardápio, um bife folheado a ouro que custa aproximadamente R$9.000. E o chefe é o chefe turco, aquele cara que ficou conhecido porque ele coloca sal nas coisas de um jeito meio específico ali. Ele divulgou esse vídeo aí do encontro deles na quinta-feira e aí muita gente está lá acusando os jogadores de ostentação. O Ronaldo foi no Podpah, que é um podcast super conhecido, e ele disse o seguinte, abre aspas, você está num lugar que provavelmente não vai voltar, é aproveitar a experiência, não tem nada de errado. E se você for com um pouquinho mais de bom senso, pode ser inspirador para outras pessoas, para quem for correr atrás, para trabalhar, para correr atrás do sucesso e da vitória. A gente está aí com a reportagem também do Ronaldo. Inclusive, várias outras celebridades já visitaram esse restaurante, jogadores da Espanha, enfim. Várias pessoas já, de fato, visitaram e, de repente, provaram esse prato também. O que vocês acharam dessa polêmica? Não, é uma polêmica absurda também, polêmica vazia, porque cada um faz o que quer. Eles são milionários, mano. Eles ganham uma grana. Eles saíram das favelas, saíram de pobres, né? A grande maioria deles, mano, batalharam pra caramba. Não é fácil ser jogador de futebol. Enfim, o porquê não curtir um momento desse? O Ronaldo falou certo, estão lá, é um momento único. Né? Quem vai voltar para o Catar naquela situação e etc. Eles têm poder aquisitivo, vão curtir. Mano. Eu acho assim, cada um gasta o seu dinheiro como quiser. Primeira coisa. Segunda coisa, foi permuta. Lógico que foi. Eu amei isso. Foi permuta. Aquela marcadinha, né? O foi cara permuta. divulgou. O mundo inteiro Porque tá falando agora. Lá no restaurante, o mundo inteiro tá lotado o restaurante. Ele tem um restaurante em Istambul. Eu brinco, né? Falo assim, você paga uma grana para ele pôr o sal tipo um cisne, né? Muito Ele vai lá. esquisito. Ele tem um restaurante em Istambul, eu tive lá, não comprei essa carne, enfim, nem comi, porque eu falei, não vamos, tal. Mas, primeiro, eu acho que cada um faz o que quer. Eu tomo cuidado, acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado em ostentar num país que passa por uma situação horrível de fome e etc. Né? Mas o que me chocou não foi nada disso. O que me preocupou foi um monte de notícia de jogador com gripe, ninguém testando para Covid, gente passando mal, familiar passando mal, jogador perdendo treino. Falei, cara, custava segurar a onda e não sair
e ficar na concentração. Então, a minha única preocupação era essa futebolística, né? Por exemplo, o Mbappé, ele não está dando nem entrevista, porque ele fala, não, eu estou focado, eu não vou dar nem entrevista. A única coisa que mexeu comigo foi isso, porque eu acho também, como o Andrés, pô, faz o que você quiser, se você paga seus impostos, se você não roubou, você ganha seu dinheiro de forma justa, gaste como você quiser. Eu não ostentaria porque eu sei a miséria que esse país está passando. E o que me preocupou foi o negócio da gripe de vários jogadores de várias delegações. Eu não me arriscaria se eu estou numa Copa. Mais uma polêmica na Copa do Mundo. A Copa do Mundo dos resultados improváveis, das questões muito maiores do que as questões dentro de campo e de polêmica uma atrás da outra. E já que a gente está falando de Copa aqui nesse especial Pop Verso, sabe quem sempre atrai muita atenção sempre que joga? Os alemães. Pois é, né? Quando a gente fala de Alemanha, a gente lembra do 7-1 e às vezes dá um gatilho aqui. Enquanto os jogadores do Brasil não resolvem essa pendência pra gente, a gente pode fazer a nossa parte do lado de cá. Olha só, pra cada gol que a Alemanha fez naquele jogo em 2014, eu vou te dar um motivo pra gente ir até lá e aproveitar o que eles têm pra oferecer. Vamos ressignificar, então, tudo isso? Primeiro motivo, a gente pode se divertir nas festas típicas alemãs, como a Oktoberfest, com direito a roupas tradicionais e muito mais. Número 2, comer joelho de porco na Bavária. É uma iguaria que eles fazem há centenas de anos e entendem muito bem. 3, visitar castelos e cidades medievais, ver de perto aquelas estruturas que contam uma história tão antiga que conectam a gente de um jeito único com aquele país. 4, conhecer a história recente do país pelas ruas de Berlim. Quando você visita essa cidade, é certo que você vai voltar diferente, com uma bagagem cultural muito mais cheia. 5, visitar os lindos mercadinhos de Natal, são lindos mesmo. 6, explorar as igrejas centenárias e cheias de história que estão espalhadas pelo país. E por último, ir a um jogo de futebol. Não dá pra negar, gente, eles também são bons nisso. E a experiência de visitar um estádio por lá é realmente transformadora. Depois de aproveitar tudo isso, acho que, a gente talvez não consiga vingar o 7-1, mas pelo menos a gente passa a gostar um pouquinho mais dos alemães. E tudo isso é muito fácil fazer quando a gente acumula milhas na Smiles, o programa de fidelidade da Gol. Por ser uma plataforma completa de viagens, dá para resgatar passagens em 60 companhias aéreas parceiras, se hospedar em mais de 400 mil hotéis, alugar carro no Brasil e no mundo e muito mais. Além da Alemanha, são mais de 1.600 destinos para você se aproximar da cultura, culinária e história, transformando um pouco o que a gente é. Afinal, somos feitos de viagens. Agora vamos falar sobre o caminho daqui para frente, não só do Brasil, de todos os times que passaram para as quartas também. Vamos ver o que esperar, quais são os jogos, relembrar aqui quem enfrenta quem aí na sua tela para você tirar um print e já preparar o seu coração. Então, Holanda e Argentina, Croácia e Brasil, Inglaterra e França, Marrocos e Portugal. Só jogão. Então vamos por partes aqui. Holanda e Argentina, quem passa? Essa é difícil, hein? Acho que passa a Argentina. Eu também acho que passa a Argentina. Mas pelo que o Andrés falou, acho que os argentinos estão focados nessa coisa do Messi mesmo, né? A Argentina Junto, passa, todo o mundo Brasil junto. passa. E aí, Croácia e Brasil, ok, todos estamos otimistas. Super, Sem dúvida. super, Mas aí super. minha pergunta é, vai ser tranquilo, tipo Coreia do Sul, ou não? Ou teremos um Modric pela Eu falei frente? uma vez pra você, Mari, que é o seguinte, futebol é que nem vida dos outros. A gente dá palpite, mas a gente nunca acerta. E eu não sei mais o que dizer. Porque você espera uma coisa... Tá, assim, foi o pior bolão da história. Quem poderia esperar um monte de resultado, né? Quem Olha, poderia esperar? eu vou interromper o programa porque eu vou dizer quem está me ligando. Felipe Ciani. Felipe Ciani é o meu marido que está me ligando nessa hora. Ele quer não dar um palpite. sabe. Vê se ele quer dar um palpite. Pergunta pra ele. Eu estou no meio da gravação, Se ele Felipe acha. Ciani. Já me diz aqui, quem vai ganhar? Holanda ou Argentina? O que ele falou? Quem vai ganhar? Holanda ou Argentina? Argentina. Olha Argentina. aí, também. Quem vai ganhar? Tá meio Inglaterra ou consenso. França? França. Também acho. Marrocos ou Portugal? Eu já não sei. Eita, então tá bom. Amor, depois eu te ligo. Beijo. Pronto, depois a gente conversa. Então, vocês estão com ele? Eu acho, cara, essa Copa tá estranha, né? Por exemplo, eu vejo esse Marrocos e Portugal, eu fico pensando aqui. Mas Portugal jogou muito hoje. Mas Portugal jogou pra caramba. Nossa, hoje. Eu acho que Portugal passa também. É. Mas a gente estava falando antes do senhor, meu marido, ligar sobre a dificuldade do Brasil no jogo contra a Croácia. Vocês acham que vai ser tipo um Coreia do Sul, assim? Brasil Eu já chegar... esperava que ia ser bem difícil contra a Coreia.
Acho que todo mundo estava esperando. Eu estava esperando, eu esperava, porque a Coreia estava com aquela coisa de superação, né? Falei, vai ser complicado. Pumba, 4-1. Se o Brasil entrar do mesmo jeito no primeiro tempo, não tem para a Croácia, não tem para ninguém. Eu também acho. Eu acho que se entrar para valer, atropela. Atropela. Né? Atropela. Contra a Argentina, se a Argentina chegar, aí é outra história, outro jogo, é outro tipo de rivalidade, é outro tipo de jogo. Cara, é que o Messi, ele assusta. Eu tenho muito medo do Messi, porque se ele tá inspirado, se ele tá focado, ninguém para. a bola não sai do pé dele. Eu nunca vi um domínio de bola desse nível. Ele tem uma coisa videogame que é assustador, Total, né? Parece que ele tá sendo controlado, cara. Não é possível. Tinha um drible no videogame velho que você levava o cursor e apertava um botãozinho e o jogador fazia isso. Exato. E eu falava, isso é impossível de fazer. Aí o Messi faz, velho. Vai lá, ele faz. Messi ou Cristiano Ronaldo? Agora eu vou polemizar aqui. Eu sempre fui Messi. Sempre. Messi, mas eu super respeito. Acho que foram os dois melhores do mundo nessa história que a gente está vendo fechar agora. Com certeza, né? isso sim. Os dois. Porque o Mas Cristiano o Messi... também tinha uma coisa de força, superação e marra, que eu gostava. Ele já não está mais apresentando isso. O detalhe é que o Messi continua com um excelente futebol, mesmo hoje. O Messi é muito bom, o Messi é maravilhoso. Então, ó, se o Brasil passar, se a Argentina passar, a gente vai ter Brasil e Argentina. E aí vai ser bem complicado, ó. A galera tá colocando aqui mais uma vez pra gente ver quais jogos vão rolar. Então, sexta, 4 da tarde, tem Holanda e Argentina, Brasil e Croácia. Então, a gente vai jogar antes. Não vou nem almoçar, velho. A gente vai jogar... Gente, que sexta-feira maravilhosa. Sexta-feira louca, né? A gente almoça vendo o Brasil e toma o café da tarde secando a Argentina. Cara, eu não vou secar. Eu quero que a Argentina chegue. Isso que eu ia perguntar. Eu quero que a Argentina chegue, porque eu quero ganhar da Argentina. Eu também, eu concordo. Vocês querem que reine o caos, né? Brasil e Argentina, assim, se você sonha por um grande jogo, tem que ser um desse. Eu acho. Brasil e Holanda já teve vários aí, né? Nas Copas a gente sempre meio que tirou eles, né? Só em 74 que a gente não conseguiu, né? Também. Mas o resto a gente foi bem. Brasil passando a Argentina, Brasil chegando na final. Qual time vocês querem pegar na final? Brasil e França. Seria uma grande final Brasil e França. Eu queria que fosse Brasil e Marrocos, mas enfim. Não sei se Olha, eu não duvido, é capaz de chegar na final então, eu não e você duvido, voltar aqui e falar assim, eu avisei. Eu não duvido mais, cara. É o que eu falei. Tem um monte de coisa que você fala assim, não é possível que isso está acontecendo, né? Mas eu acho que o futebol da França também tá lindo, né? E eu acho que para a Copa, assim, o Brasil mostrando esse futebol que mostrou contra a Coreia e a França, seria um jogo maravilhoso, né? Pelo menos é a expectativa de ter uma grande final, né? Com certeza. Bom, obrigada, gente. Passou muito rápido. Já? Quando os convidados são bons, a conversa vai assim, ó. A gente nem vê o tempo passar. Obrigada mesmo. Volte sempre. Valeu, muito obrigado pelo convite. Vocês dois, e espero que vocês voltem com o Brasil ganhando muito mais. E você também. Amanhã tem mais Papo Verso Especial Copa, hein? Tô te esperando.